Estamos aqui de volta no último bate-papo do Inova NASA Week 2020, professor Leonardo, professor Alexandre, e o papo agora é sobre inteligência artificial. Afinal, ainda bem que a gente está aqui ainda, né, professor? Não é um robô, né? Vai ter robô aqui? Inteligência artificial é robô, professor? É isso? Não, inteligência artificial não é só robô. Na nossa época, a gente via filmes, desenhos, e a inteligência artificial era um robô que substitui alguma coisa. Grosso modo, inteligência artificial é uma maneira com que sistemas tentam reproduzir a mentalidade humana, a maneira como o ser humano pensa. Nós tivemos alguns avanços nesse sentido. A inteligência artificial, ela vem desde a década de 50, mas nos últimos anos ela avançou muito. Em 1997, por exemplo, o Deep Blue, um computador da IBM, ganhou do Kasparov uma partida. Você lembra, professor? Eu estava na faculdade ainda, aqui na UFO, né? Venceu o Kasparov no xadrez. O mundo assustou. Depois, agora no início do ano 2000, naqueles programas Quem Quer Ser um Milionário ou de Pergunta, o computador da IBM também ganhou de diversos humanos pensando de maneira conjunta. Mas a inteligência artificial, ela não está só nessas questões resolutivas. O que ela difere de um programa de computador normal? É que num programa de computador normal, num sistema normal, ele é programado para determinado resultado. Já na inteligência artificial, eles programam para que a própria inteligência em si consiga, através de um conjunto de dados, tentar projetar, prospectar, analisar aquilo que a pessoa quer na frente. Professor, então isso é o que acontece muito com os algoritmos da rede social. Então, por exemplo, aquilo que é tradicional, a gente está falando sobre um determinado assunto, vai lá o Instagram, joga aquilo na nossa cara. Ou quando a gente entra, por exemplo, no Netflix. Não tem? Netflix... Ele não acerta muito pra mim não, viu? Mas eu acho que alguém tá entrando na minha conta. Então é por isso, ó. Não dividam só a senha do Netflix, senão a inteligência artificial ela dá um bug. Mas ela tem assim, ó, recomendados para Alexandre. É verdade. Isso é inteligência artificial. Por quê? Ela, com o decorrer do tempo, ela foi acumulando um conjunto de informações, de vídeos que você assiste. Então, o primeiro pressuposto para existir inteligência artificial é a gente ter um Big Data, é a gente ter um acúmulo de informação. Então, o primeiro passo é muita informação. O segundo passo é a gente ter o quê? A computação na nuvem. Por quê? Porque imagina se cada Netflix ali precisasse de um hardware para armazenar isso tudo. Seria impossível. E para o fim, nós temos as machine learning que vão pegar todos esses dados, processar isso tudo e chegar ao mais próximo do nosso gosto. Alguns ainda em caminho, por exemplo, chatbot de WhatsApp, de atendimento. Às vezes tem atendimento em banco. Nós aqui no Nacional mesmo temos o ZapSac no nosso processo de matrícula. Ainda está engatinhando, mas nós precisamos ficar atentos, professor, porque a inteligência artificial vai substituir os humanos em muitas profissões. Legal, isso daí é uma questão que a gente também trabalha bastante no Inova NASA, né? Algumas competências que os alunos precisam ter, justamente para não ocorrer substituição, ou ela ocorrer para algo que seja ainda uma evolução, e não uma involução, ok? Então a gente trabalha muito o quê? A criatividade, que já falamos bastante no nosso vídeo anterior sobre tendências. Assista o vídeo sobre tendências, você vai se surpreender. E a gente não está falando de moda verão, hein? A gente falou a questão da inteligência de dados, né? De como a inteligência de dados analisar, resolver problemas complexos é uma questão que hoje o ser humano precisa ter essa habilidade. A gente saiu daquele mundo binário, né? O próprio computador já saiu daquele número de 0 e 1, ou certo ou errado. A gente vive hoje uma série de fatores, uma série de condições, situações que acontecem que a gente precisa analisar uma a uma. E a máquina faz isso muito bem. Só que a máquina não tem criatividade. Não tem criatividade e não consegue suportar um conjunto de emoções. Então, na disciplina Inova NASA, nós trabalhamos algumas inteligências e habilidades socioemocionais para que os alunos possam enfrentar esse novo ambiente da inteligência artificial. Porque se a gente for identificar, no bate-papo passado nós falamos de banco virtual. Então, assim, quem tem condição melhor de fazer uma análise de crédito? Um gerente ou uma inteligência artificial com milhões e milhões de dados? Então a gente começa a ver algumas substituições e a gente precisa antever. Então, assim,
eu quero que os nossos alunos sejam aquele que dê o input nos dados da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela só funciona com um conjunto de dados atrás, gerados por quê? Por humanos. Sim. E essa questão que você falou é importante, a pessoa toda e qualquer, e a gente falou isso no Tendências 2021 também, que é toda e qualquer atividade que ela for repetitiva, né, digitalizável, essa é uma atividade que possivelmente ela vai deixar de existir. Perfeito, ó. Você falou repetitivo, digitalizável tem a ver com escalável, que a gente fala muito no nosso curso. Exatamente. Então, assim, atividades que são escaláveis, a inteligência artificial, ela escala melhor, ou seja, ela consegue fazer o mesmo processo de maneira muito mais rápida, com muito mais volume do que o próprio ser humano. E é importante a gente se atentar que todas as grandes Big Techs, Google, Amazon, Apple, Facebook, Apple, Alibaba, elas estão 100% baseadas no modelo de inteligência artificial. Então, por exemplo, quando a gente entra no Google Fotos e já tem todas aquelas carinhas, essa carinha é o Alexandre, essa é o Vinícius, etc. Isso é inteligência artificial. Por quê? Com o tempo ele foi reconhecendo várias vezes aquele rosto. Sim. E foi criando um padrão. E eu queria aqui discutir, Léo, eu trouxe esse assunto do Google Fotos, porque uma das grandes fronteiras da inteligência artificial é a fronteira da ética. De que maneira nós vamos utilizar a inteligência artificial? Nós vamos usar a inteligência artificial para expor as pessoas ou para proteger as pessoas? Sim, essa é uma questão que precisa ser falada, e igual você disse, muitas vezes a gente pensa no InovanAssa, por a gente falar em empreendedorismo, inovação, não tem essa visão de que é uma disciplina para construir esse cidadão para o século XXI. Quer dizer, essa questão ética, ela está ligada a diversos aspectos da inteligência artificial. O carro que dirige sozinho vai atropelar um cachorro ou um humano? Exatamente. Isso que o professor Leonardo colocou, porque existem alguns testes, tanto da Uber quanto da Tesla, dos carros autônomos. E aí a inteligência artificial ela tem um conjunto de algoritmos que vai trabalhar, mas em determinado momento uma pessoa atravessou a faixa de pedestre. De que maneira que a inteligência artificial embarcada naquele carro vai reagir? Ele tira o carro para a esquerda, só que na esquerda tem um cachorro, ele mantém a via reta, e na via reta está uma pessoa atravessando, ou ele joga para a direita, onde está uma senhora passeando com seu netinho. Ou bate no poste e mata o passageiro que está ali dentro. Então a gente precisa regular isso tudo, para que a gente não tenha um futuro Frankenstein. Porque tem algumas lendas urbanas, algumas lendas da internet que colocam que no futuro todos nós seremos mandados ou guiados por uma grande inteligência artificial. Eu não quero acreditar nisso não. Professor, eu acredito que talvez alguns, até com essa rede social do jeito que ela é, talvez alguns já estejam vivendo isso. Em Twitter, Instagram, reféns dessa inteligência que está ali, do que é bom, o que é felicidade, o que é tristeza. Então a gente fala de um futuro, mas essa questão ética. Esses dias o Facebook e o Twitter tiraram as mensagens do Trump. Algumas vezes acontece com o Bolsonaro. Quer dizer, sem discutir se está certo ou errado, são eles que estão tirando isso. E a ética, quem decide isso? São as empresas ou os governos? É muito difícil porque a gente tem um limiar nisso tudo. O que está certo para determinado grupo, nós vemos um momento de grande intolerância. Mas o importante da gente notar é que a gente não deve se expor muito em nossas redes sociais. Por quê? Porque, como eu disse, todas essas grandes Big Techs, elas possuem uma inteligência artificial por trás, ou seja, quando você vai fotografando, você está dando dados para ela. Ela pega esses dados, sobe para a nuvem, processa e aí ela te conhece melhor do que você mesmo. É verdade. É Alexa. E esse é o mundo que você falou, né? Que ele vai chegar no momento que a inteligência artificial te conhecendo melhor do que você mesmo, e aí a gente volta numa questão importante do InovanAssa, né? Que para você empreender, e a gente falou isso com a professora Érica e o professor Charlie, quer dizer, a sua primeira pesquisa é em você. Você precisa se conhecer. Por isso que o autoconhecimento, o propósito, hoje se fala tanto sobre isso. Por quê? Quanto mais a gente se conhece, menos a gente é refém dessa inteligência artificial. Mas a gente consegue tomar essa decisão de que tá, ok, a felicidade não é essa que o Instagram está me mostrando. A felicidade é aquela que eu estou buscando, que eu tenho. Então eu tendo certeza disso. Sem falar que você também pode conseguir identificar seus pontos fortes, seus pontos de melhoria.
Nesse caso, se não assistiu ainda, assista esse vídeo do Inova NASA Week com o professor Charlie e a professora Érica. Vai ser bem legal. Muito bom, eu acompanhei as gravações, o conteúdo está bem interessante. Eu gostaria só de destacar, finalmente aqui com os nossos alunos e com aqueles que nos assistem, professor, que a inteligência artificial, ela deve ser, de certa maneira, controlada pelo humano e ser colocado a serviço do ser humano. Então, por exemplo, na saúde, a inteligência artificial vai ajudar demais. Então você pega, por exemplo, no tratamento de câncer, no diagnóstico de câncer, algumas inteligências artificiais já conseguem ter um diagnóstico mais certeiro do que um próprio médico. Mas é importante o quê? Quer dizer então que a inteligência artificial vai substituir o médico? Em algumas funções sim, mas cabe ao médico saber trabalhar essas tecnologias para fazer com que a máquina trabalhe para ele. A mesma coisa é o Watson no setor do direito. Então é a gente saber trabalhar com essas ferramentas. Mudou. Não dá mais para a gente encarar o mundo da internet das coisas, que nós falamos lá atrás, o mundo com tendências cada vez mais transformadoras e principalmente com a inteligência artificial. Então, se nós não soubermos atuar de maneira assertiva, de maneira crítica, de maneira colaborativa, nós vamos ser superados por esse momento. Exatamente, professor. E por isso a gente fala tanto dessas questões no Inova NASA. Por isso traz essa disciplina. Porque construir esse cidadão do século XXI, a gente está falando dessas habilidades socioemocionais. A gente está desenvolvendo as emoções, desenvolvendo determinadas habilidades, determinadas competências, para que vocês possam estar preparados quando chegar esse momento. Então é só quando a gente chegar ao momento do trabalho? Não, é para o dia a dia em casa, onde a gente já tem contato com a inteligência artificial, com os desafios, com o relacionamento com os pais que estão vivendo também um momento de superação, que não estavam acostumados. Então tudo isso faz parte. E a disciplina do Inova NASA traz justamente isso. Por isso que a gente fez esse momento do Inova NASA Week, e fez essas séries de palestras. Vamos continuar com esse movimento nesse 2021 e a gente te convida para participar sempre e vir para o nosso evento online, que vai acontecer também, Nós vamos ter amanhã, na sequência disso tudo, a premiação do Inova NASA Week 2020, os trabalhos que mais se destacaram. É evidente que todos os alunos brilharam, mas cabe a gente discutir tudo aquilo que foi produzido de inovação, de empreendedorismo social, de criatividade, de desenvolvimento sustentável, dentro dos pilares do Inova NASA e dos pilares do Colégio Nacional, dentro do lema de cuidar de si, cuidar do outro e cuidar desse lugar. Muito obrigado e nos vemos em breve. Te espero lá.